Olá, investidor. Bitcoin opera acima dos 90 mil. Altcoins dão uma parada para respirar enquanto XRP desperta. Alemanha preocupada com possíveis estratégicas norte-americanas em Bitcoin. E Itália reduz expectativa de taxação sobre criptomoedas. A melhor análise do mercado cripto e as notícias mais relevantes você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, vamos começar falando das matérias hoje, tá? Vamos falar rapidinho. Acho que a matéria mais relevante de hoje, vamos começar com essa daqui, tá? Essa notícia foi do Binance Square. Não é nenhuma notícia, mas é uma postagem, né? O pessoal da Binance, né? O pessoal que comenta no Binance, na verdade, comentando que, né, a expectativa é de que 99,95% dos operadores de Bitcoin agora estão no lucro. Ou seja, de todo mundo que tem criptomoedas que estão investindo em Bitcoin, só 0,05% estão no prejuízo. Imaginamos nós, né, que sejam essas pessoas que estão ainda ou apostando contra essa alta tão forte de Bitcoin, né? Uma outra matéria muito interessante, essa daqui, essa matéria aqui também está no Binance. Ela fala sobre essa parlamentar alemã, a Joana Cottar, que ela expressou preocupação com a possível reserva norte-americana de bitcoins, né? Ela fala que isso pode começar com uma disputa geopolítica pelo Bitcoin, afinal de contas, assim que os Estados Unidos adquirir essas possíveis reservas em Bitcoin, ela vai fazer com que a União Europeia também se veja na necessidade de obter Bitcoin. E a gente sabe, né? Se os Estados Unidos realmente optar por essa reserva estratégica em Bitcoin, e se a União Europeia também resolver ir atrás dela nessa a gente vai ver uma alta muito expressiva de Bitcoin. Então essa matéria aqui chama muita atenção e chama mais atenção ainda a preocupação dessa parlamentar alemã. Afinal de contas, né, nenhum país quer ficar para trás nessa possível corrida de criptos que pode acontecer aí no futuro. Outra matéria bem interessante é que, para quem acompanha os nossos vídeos, viu que algumas semanas atrás a gente comentou que a Itália estava com um projeto de lei onde ela iria tributar as criptomoedas, né, ou o lucro das criptomoedas, todos os lucros acima de 2 mil euros, em 42%. Parece que o pessoal voltou atrás, pelo menos é o que a primeira-ministra, a Giorgia Meloni, diz, né? Ela fala que pelo menos por enquanto, eles vão abrir mão dessa alta aí de tributação na casa dos 42% e vão subir para 2%, ou seja, ficando na casa de 28%, sendo que atualmente eles já tributam as criptos em 26%, então esse aumento de 2 vai levar para 28%, mas ainda assim muito longe daqueles 42% que era a expectativa inicial de tributação sobre o Bitcoin, sobre as criptos de modo geral, né, na verdade. Vamos agora analisar aquilo que a gente mais gosta, que é o gráfico. Vamos começar olhando o S&P 500. O S&P 500 que começou aqui com uma possível reversão, né? A gente pode ver isso. Vamos olhar primeiro o gráfico semanal. O gráfico semanal fechou com essa barra muito bonita na semana passada, né? O candle dessa semana, do semanal, já rompeu a máxima da semana passada. Por uma nesga ele chegou a romper, ou seja, ele ativou esse movimento de alta, mas quando a gente olha para o gráfico diário, não é isso que a gente vê. O que a gente vê, na verdade, já é um topo sendo formado, onde a mínima desse candle aqui pode trazer o preço do S&P na casa desse topo anterior rompido, que também tem essa região de gap como suporte, ou até trazer nessa região de fundo aqui, que não só é um fundo, né, um último fundo no S&P, como também foi um fundo anterior que foi marcado lá em 4 de outubro. Então, o S&P 500, por enquanto, tem essa configuração, ainda está em uma tendência de alta muito forte, afinal de contas, ontem mesmo a gente fez máxima histórica, né, na casa dos 6 mil pontos, mais ou menos. Então, é esperar para saber. Qualquer movimento de correção no S&P pode trazer as criptos para baixo também, como a gente sabe, o S&P ele é um termômetro
para o mercado de renda variável do mundo todo e para as criptomoedas também. Agora vamos analisar as criptos, tá? Vamos começar pelo Bitcoin. Bitcoin que veio, né, nessas semanas de alta aí muito forte. A gente viu semana passada esse candle extremamente forte. O candle de segunda-feira ativou, né, todo esse pivô aqui do semanal que levaria o Bitcoin lá para casa dos 98 e posteriormente lá para casa dos 146 mil dólares. Né? A gente viu esse rompimento na segunda-feira com esse candle aqui, que era o da segunda-feira. Já hoje a gente já vê esse candle um pouquinho mais tímido, né? O candle da terça-feira acabou de fechar, esse candle que está começando aqui é o de quarta. Então a gente vê pelo menos uma parada no Bitcoin por enquanto. Não dá para a gente dizer que está formando um fundo, até porque para que isso daqui fosse um fundo é necessário que o Bitcoin perca a mínima de hoje, aí sim nós teríamos um fundo, afinal nós teríamos uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta e outra mínima mais baixa, né? Desde que a mínima desse candle fique nessa região de abertura, aí sim poderíamos falar de uma correção um pouco mais plausível, né? Se ele deixasse esse fundo, mas por enquanto o que o Bitcoin tem nada mais é do que pode ser uma Red Bar Ignored, a gente não sabe, né? Uma barra vermelha ignorada. O rompimento da máxima dessa barra vermelha aqui leva o Bitcoin para novas máximas, podendo até replicar todo esse movimento de alta, mas por enquanto não há muito o que fazer. Bitcoin está esticado no semanal, está esticado no diário também. Né? Seria mais do que normal uma correção próximo desses topos rompidos ou até próximo a esse topo para quem é mais conservador. Então, esperar o Bitcoin nessa região é mais do que importante para a gente ver possíveis movimentos de alta. Ethereum, quando a gente olha Ethereum também, as altcoins a gente vê que elas deram uma paradinha, né, depois desse movimento de alta. Claro que elas corrigiram de uma forma um pouco mais acentuada do que o Bitcoin, porque elas têm um beta, né, elas expressam o movimento de Bitcoin tanto para cima quanto para baixo de uma forma mais forte. Então, a gente olhar aquele doji, esse doji, ou como vocês preferirem chamar esse candle aqui do Bitcoin, que já é um candle de indecisão para muitas criptos, o mercado tende a interpretar isso como um padrão mais baixista, então a gente vai ver um movimento mais expressivo de correção nas altcoins, é o que a gente está vendo aqui em Ethereum. Ethereum que fez esse candle da terça-feira, um candle feio, um candle que parece uma nuvem negra, né? Uma dark cloud, como os gringos gostam de falar. A perda dessa mínima aqui traria o Ethereum para as regiões de média móvel ou até para essa região de topos de topos rompidos aqui, mas nada que mudaria a tendência, afinal de contas, o mercado é cíclico, todo movimento de alta ele é precedido por um movimento de baixa. Então, ver o Ethereum corrigir até essa região ou até essa região aqui dos 280 seria dos 2.800 seria mais do que normal. O que a gente precisa fazer é esperar para daí a gente ter a oportunidade de uma nova entrada em Ethereum. Quando a gente analisa a Binance, a gente vê que a correção foi um pouco mais expressiva do que Ethereum, né? Afinal de contas, Binance estava nessa consolidação muito grande. Ela rompeu esses dias, quando a gente analisa o gráfico semanal. Isso fica muito mais evidente. Ó, esse candle aqui da semana passada rompeu, né? O candle dessa semana, ou o candle de segunda-feira, já ativou esse padrão de alta que poderia levar Binance lá para o 670 e posteriormente lá para o 890. Por enquanto, o que a gente está vendo é nada mais do que um movimento de correção em um time frame menor, é o que a gente está vendo aqui no diário. A gente vê que essa barra vermelha ela já foi um pouco mais expressiva, né? Mas nada que mude a tendência. O que Binance precisa fazer agora é parar nessas regiões, fazer um candle de reversão para retomar a alta. Por enquanto, não há muito o que fazer, né? O rompimento da máxima desse candle daria uma entrada também, com uma projeção de alvo dessa pernada anterior, mas para que isso se conclua, a gente precisa esperar. Não há muito o que fazer agora em Binance.
Quando a gente analisa Solana, tá no mesmo padrão, parece muito com Binance, né? Afinal de contas, Solana rompeu, né? A diferença é que Solana rompeu esses topos aqui, né? Que estavam bem mais expressivos, né? Mas ele rompeu, tá fazendo um pullback agora, tá na região de topo anterior rompido, assim como na Binance. O mais interessante é ver um candle que se forme aqui de reversão, e após esse candle a violação da máxima desse candle já geraria uma nova entrada para tentar pegar todo esse movimento de alta em Solana. Então, por enquanto, a gente precisa esperar, afinal de contas, ainda está em um movimento corretivo. Quando a gente analisa XRP que eu falei, né, que XRP nesses últimos dias, que não era ideal a gente dar muita atenção, porque ela estava numa região de consolidação, mas hoje ela já fez um movimento completamente diferente daquilo que a gente esperava. Afinal de contas, ela rompeu essa região de consolidação. Não só isso, pelo menos o candle de hoje, né, que vai acabar amanhã, está se formando um candle positivo também. Então, esperar que XRP retorne para essas regiões aqui de topos rompidos seria o mais normal, até para a gente pegar um novo movimento de alta em XRP. Então, o XRP a gente também precisa esperar. Está muito esticado quando a gente olha o semanal, né? No gráfico do semanal passado, ela ficou dentro da consolidação, mas o candle semanal dessa semana, né, o que vai fechar no domingo, está rompendo toda essa região de consolidação. Ou seja, se XRP se manter assim, se semana que vem romper essa máxima, aí a gente tem expectativa de projetar todo esse movimento aqui para cima, a partir pode ser a partir do fundo, pode ser a partir do topo, que pode levar XRP em um primeiro momento para essa região de topos aqui e posteriormente para ir testar o topo histórico. Então a gente precisa esperar. Por enquanto não há muito o que fazer, apenas esperar mesmo. Quando a gente analisa a Dogecoin está em um movimento extremamente forte, né? Enquanto as outras altcoins corrigiram, como Ethereum, como Binance, Solana, a gente vê que o Dogecoin não, o Dogecoin continua nessa tendência de alta muito forte. O Dogecoin que já está 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta, não tem previsão de parar por enquanto. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que se ele se manter nessa alta, a próxima expectativa é alcançar o topo anterior, mas está muito esticado, ó, tanto no semanal quanto no diário. Então, o ideal mesmo é a gente esperar uma correção do Dogecoin, pelo menos para essas regiões aqui, ó, ou as regiões de médias móveis, ou a região do 0,22, para daí a gente ver uma possível entrada. Tron, que a gente sinalizou uma possível entrada ontem, lembrando que os nossos vídeos eles não têm caráter de indicação de compra ou venda, mas apenas caráter educativo, tá bom? Mas a gente comentou que o rompimento desse candle aqui traria uma possível entrada, né? E foi o que acabou acontecendo. Esse candle foi rompido ontem. Eu vou até deixar o vídeo aqui no card de ontem, mas olha, o candle foi rompido e a gente viu o Tron subir nada mais, nada menos do que quase 14% de alto, que é um movimento muito forte. Tron que já rompeu o topo histórico. Para entrar em Tron agora eu acho um pouco complexo, até porque olha só o gráfico semanal de Tron. Entrar agora pode ser que a gente tome na cara, então o ideal é a gente esperar que o ativo corrija pelo menos nessa região de topo rompido. Tá meio longe para essa correção? Tá, mas nada impede, né? Afinal de contas, essa região aqui do 0,17 é onde a gente vê médias móveis, topos anteriores. Então, o preço chegando aqui sim é uma região que todo mundo deveria começar a salivar para comprar novamente Tron, mas foi um movimento muito bonito, um movimento que a gente explicou ontem, como eu falei anteriormente. Cardano fez essa alta muito expressiva, assim como as demais altcoins. Ele começou com esse candle feio aqui, né? Começou com esse candle verde na segunda-feira, agora já com esse candle de correção na terça. É um candle que parece que vai trazer os preços para a região de topo rompido aqui, né? Ou pelo menos na parte de cima desse retângulo, o preço atingindo essa região
seguida por um candle de reversão, seria um ótimo sinal para uma possível entrada, mas a gente precisa esperar. Por enquanto, nada a fazer. Um fundo foi marcado aqui, né, por esses candles. Quando a gente analisa esses 3 candles aqui, eles fazem um fundo. Esse fundo foi ativado, ou seja, a correção de ADA até essa região aqui é muito mais do que esperado. Bem, amigos, por hoje é só. A gente falou um pouquinho sobre os criptoativos, os criptoativos mais líquidos, né? Um resuminho, tá? O Bitcoin pode ser que comece uma correção, entrar agora eu acho extremamente perigoso. Ethereum também está numa correção, o ideal é esperar que ela corrija um pouco mais. Nada impede que ela suba, mas também, né, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta, não é muito comum que o mercado fique tanto tempo assim em tendência, então uma correção aqui é bem mais do que bem-vinda. Depois dessa correção, sim, uma possível entrada. Binance, mesma coisa, fez esse movimento de alta muito bonito, agora está corrigindo. O ideal é esperar um candle mais bonito aqui nessa região de topos rompidos. Solana, mesma coisa, esperar por uma correção, por um candle melhor. XRP é deixar ela se distanciar dessa região de consolidação aqui, porque quanto mais ela se distanciar, mais indicação de que essa zona foi rompida vai ser forte, né? E aí a partir daí é que a gente pode considerar uma entrada novamente. Dogecoin está muito forte, esperar por uma correção também, e Tron também. Então por hoje é só, amigos. Esse foi o nosso resuminho. E Cardano também, né? O ideal agora é esperar. Por hoje é só, esse é o nosso resuminho aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Deixa seu like, se inscreve em nosso canal, tá bom? Porque isso ajuda demais na gente, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã, pessoal.